Capítulo 5 da ação de dissolução parcial de sociedade. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto, inciso 1, a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples, em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso e, inciso 2, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, ou inciso 3, somente a resolução ou apuração de haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída ou com um contrato social consolidado. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não pode preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta, inciso 1, pelo espólio do sócio falecido quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, inciso 2, pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido, inciso 3, pela sociedade se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio dos sucessores do falecido na sociedade quando esse direito decorrer do contrato social, inciso 4. Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Inciso 5. Pela sociedade nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial ou, inciso 6, pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração dos seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Artigo 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Artigo 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Parágrafo 2º. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604. Para apuração dos haveres, o juiz, inciso 1, fixará a data da resolução da sociedade, inciso 2, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social e, inciso 3, nomeará o perito. Parágrafo 1º. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605. A data da resolução da sociedade será, inciso 1, no caso de falecimento do sócio, a do óbito, inciso 2, na retirada imotivada o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante, inciso 3, no recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente, inciso 4, na retirada por justa causa da sociedade, por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio a do trânsito em julgado, da decisão que dissolver a sociedade e, inciso 5, na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja
necessária à realização de perícia, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, sobre especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos seus sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Artigo 609. Uma vez apurados os haveres do sócio retirante, serão pagos conforme disciplinar o contrato social e no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei 10.406, de 10 de dezembro de 2002, Código Civil. Capítulo 6 do Inventário e da Partilha, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 610. Havendo o testamento ou o interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Parágrafo 1º. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação à assinatura constarão do ato notarial. Artigo 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento de parte. Artigo 612. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Artigo 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Artigo 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. É obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que por dolo ou culpa der causa. Seção 2 da legitimidade para requerer o inventário. Artigo 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio no prazo estabelecido no artigo 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Artigo 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro superstite. Inciso 2. O herdeiro. Inciso 3, o legatário. Inciso 4, o testamenteiro. Inciso 5, o cessionário do herdeiro ou do legatário. Inciso 6, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Inciso 7, o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes. Inciso 8, a Fazenda Pública, quando tiver interesse. Inciso 9, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite. Seção 3 do inventariante das primeiras declarações. Artigo 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Inciso 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Inciso 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Inciso 4. O herdeiro menor, por seu representante legal. Inciso 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Inciso 6. O cessionário do herdeiro ou do legatário. Inciso 7. O inventariante judicial, se houver. Inciso 8. A pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.
Artigo 618. Incumbe ao inventariante, inciso 1, representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se quando ao dativo o disposto no artigo 75 do parágrafo 1º. Inciso 2. Administrar o espólio velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Inciso 3. Prestar as primeiras e as últimas declarações, pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais. Inciso 4. Exibir em cartório qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Inciso 5. Juntar aos autos certidão do testamento, se houver. Inciso 6. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. Inciso 7. Prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Inciso 8. Requerer a declaração de insolvência. Artigo 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz. Inciso 1. Alienar bens de qualquer espécie. Inciso 2. Transigir em juízo ou fora dele. Inciso 3. Pagar a dívida do espólio. Inciso 4. Fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Artigo 620. Dentro de 20 dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados. Inciso 1. O nome, o estado, a cidade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento. Inciso 2. O nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens de casamento ou da união estável. Inciso 3. A qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. Inciso 4. A relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se, a linha A, os imóveis com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam. A linha B, os móveis com os sinais característicos. A linha C, os semoventes sem número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. A linha D, o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância. A linha E, os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-lhes o número, o valor e a data. A linha F, as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. A linha G, direitos e ações. A linha H, o valor corrente de cada um dos bens do espólio. Parágrafo 1º. O juiz determinará que se proceda, inciso 1, ao balanço do estabelecimento se o autor da herança era empresário individual. Inciso 2. A apuração de haveres se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. Parágrafo 2º. As declarações podem ser prestadas mediante petição firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Artigo 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar. Artigo 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Inciso 1. Se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações. Inciso 2. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Inciso 3. Se por culpa sua bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Inciso 4. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. Inciso 5. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. Inciso 6. Se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Artigo 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.
Artigo 624. Decorrido o prazo com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá, parágrafo único, se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. Artigo 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Seção 4 das citações e das impugnações. Artigo 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Parágrafo 1º. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio observado o disposto no artigo 247, sendo ainda publicado o edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Parágrafo 2º. Das primeiras declarações, extrair-se-ão tantas cópias quanto forem as partes. Parágrafo 3º. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Parágrafo 4º. Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes em cartório pelo prazo comum de 15 dias para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes, inciso 1, arguir erros, omissões e sonegação de bens, inciso 2, reclamar contra a nomeação de inventariante, inciso 3, contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro, parágrafo 1º, julgando procedente a impugnação referida no inciso 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Parágrafo 2º. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2, o juiz nomeará outro inventariante observada a preferência legal. Parágrafo 3º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3 demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá à parte as vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão, que na partilha couber ao herdeiro admitido. Artigo 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. Se, para a solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro, excluído até que se decida o litígio. Artigo 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após a vista de que trata o artigo 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Seção 5 da avaliação e do cálculo do imposto. Artigo 630. Fim do prazo previsto no artigo 627, sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1º, o juiz nomeará perito para avaliação das cotas sociais ou apuração dos haveres. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos artigos 872 e 873. Artigo 632. Não se expedirá carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca, onde corre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado. Artigo 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio.
Artigo 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais. Artigo 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz decidirá de plano à vista do que constar dos autos. Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Artigo 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á, em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Artigo 637. Ouvidas as partes, sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo. Artigo 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório e em seguida à Fazenda Pública. Parágrafo 1º. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa aos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2º. Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo. Seção 6 das colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá o termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará aos bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as accessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou que dela foi excluído não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão, de conferir, para o efeito de repor à parte inoficiosa as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher dentre os bens doados tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda à licitação entre os herdeiros. Parágrafo 3º. O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Artigo 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Parágrafo 1º. Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhes para serem inventariados e partilhados os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Parágrafo 2º. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá às partes as vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário enquanto pender a demanda sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Seção 7 do pagamento das dívidas. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1º. A petição acompanhada de prova literal da dívida será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.
Parágrafo 4º. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido concordando todas as partes. Parágrafo 5º. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1. Quando toda a herança for dividida em legados. Inciso 2. Quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Seção 8 da partilha. Artigo 647. Cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que no prazo comum de 15 dias formulem o pedido de quinhão e em seguida proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os perdidos da parte e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz nomeará em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens. Inciso 2. A prevenção de litígios futuros. Inciso 3. A máxima comodidade dos co-herdeiros do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro superstite ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Artigo 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos da seguinte ordem. Inciso 1. Dívidas atendidas. Inciso 2. Meação do cônjuge. Inciso 3. Meação disponível. Inciso 4. Quinhões hereditários a começar pelo co-herdeiro mais velho. Artigo 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias e resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará, inciso 1, de auto de orçamento que mencionará, a linha A, os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. A linha B, o ativo, o passivo e o líquido partível com as necessárias especificações. A linha C, o valor de cada quinhão. Inciso 2. De folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Paga o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos, certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida com a fazenda pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.
Artigo 655. Transitada em julgado, a sentença mencionada no artigo 654 receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças. Inciso 1. Termo do inventariante e título de herdeiros. Inciso 2. Avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. Inciso 3. Pagamento do quinhão hereditário. Inciso 4. Quitação dos impostos. Inciso 5. Sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Artigo 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício, a requerimento da parte, a qualquer tempo corrigir-lhe as inexatidões materiais. Artigo 657. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante do escrito particular, homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 ano contado esse prazo. Inciso 1. No caso de coação do dia em que ela cessou. Inciso 2. No caso de erro ou dolo do dia em que se realizou o ato. Inciso 3. Quanto ao incapaz do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 658. É rescindível a partilha julgada por sentença. Inciso 1. Nos casos mencionados no artigo 657. Inciso 2. Se feita com preterição de formalidades legais. Inciso 3. Se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.